Bundas Commodities, lendo aqui alguma coisa da... Esqueci se eu fiquei devendo alguma coisa. Acho que eu vou começar logo lendo o Esquerda Diário. O Esquerda Diário, para nossa alegria, Esquerda Diário. Vamos analisar... bom, eu li no... o chat do GDP me falou que isso aqui é o Esquerda Diário do Movimento Revolucionário de Trabalhadores. Segundo o chat do GDP, esse MRT é patrocinado por anônimo, por, sei lá, anônimos, pode ser o Jorge Soros. Eu acho que pode ser o Jorge Soros. O Pepe Escobar também acha que pode ser o Jorge Soros. Mas, enfim, aí no Brasil tem o PCO, o DCO, que não é do Jorge Soros. Mas vamos lá. O IRE também é patrocinado pelo Jorge Soros. Então, é tudo a esquerda que odeia a centro-esquerda, né? É a esquerda que quer acabar com o Lula. Vamos ler esse veneno, então. Olha lá. Eles têm inclusive um tópico, né? Só um caderno. O caderno só do governo Lula-Alckmin, é mole. Enfim, são críticas relevantes, mas vamos ler uma ou duas matérias para ver se eles exageram ou se... Na verdade é a procura do índice, né? A procura do índice de ser contra ou ser a favor, né? O PCO, ele não é contra, não é a favor do imperialismo, né? Então, assim, se tiver uma disputa entre o PT e o imperialismo, o PCO, ele apoia o PT, né? Vamos ver se... Internacional, um ano de genocídio. Lula mantém relações com Israel mesmo com 20 mil brasileiros sob bombardeios no Líbano. Enfim, vamos lá, 20 mil brasileiros, né? Hoje chegaram alguns brasileiros de volta do Líbano em um retorno organizado pelo governo federal do Brasil. O alívio por ver as pessoas fugirem do massacre e retornarem ao país de origem é genuíno, mas não deve tirar de vista que Lula faz demagogia com isso, quando diz garantir a paz e a segurança ao passo que mantém intactas as relações comerciais e militares bilionárias com o Estado israelense. Os lucros vindos das relações Brasil-Israel foram o completo oposto de salvação para Ali Kamal Abdallah Mirna Raef Nasser e para a juventude negra assassinada em nosso território por armas israelenses. Ruptura já das relações Brasil-Israel, fora imperialismo do Oriente Médio. Até aqui é igual ao DCO. Então, assim, vamos inaugurar a desconfiança com relação ao DCO, ao PCO. A desconfiança, sei lá, né? Desculpa, Rui, mas você, talvez o PCO, ele esteja apenas, assim, concorrendo por nossos corações. O PCO esteja talvez concorrendo pela militância, né? Então diz, Marina Stella, estudante de letras da UFRN e militante da Faísca Revolucionária, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estudante de letras lá. Terça-feira, 8 de outubro. Lula recebe repatriados brasileiros enquanto desembarcam de avião da FAB.
Nos últimos 365 dias, ao menos 97.166 palestinos foram feridos. Um em cada 23 pessoas em Gaza, ao menos 41,870 foram mortos. Uma em cada 55 pessoas em Gaza. É gente que não acaba mais, né? É muita gente, cara. Gente demais. É praticamente uma pessoa numa turma, né? Se você tiver a pessoa que for pra escola, né? Quando todo mundo foi pra escola, então na sua escola de 55 alunos, na turma, um morreu. É uma desgraça, né? É incrível a violência, a truculência. Então eu vou repetir, eu acho que a solução para essa merda dos religiosos de Israel é todo mundo vir pro Chile, vem pro Chile. Tem muito cochayuyo e batata para comer, tá? Tem lixo na feira livre, na feira de fruta. Assim, eu não tô sacaneando, tá? Eu mesmo vou lá no lixo da feira e pego o que sobrar, cara. Fazer o quê? É de graça. É de graça, a situação tá ruim. A situação no Chile é ruim mesmo, sabe? A situação no Chile é ruim. Mas vamos lá. Em um ano, como é que fala? Então, ao menos 41.870 vítimas foram mortos. Uma em cada 55 pessoas em Gaza. Crianças e mulheres são 69% das vítimas. Em um ano, 23,7 quilômetros quadrados de áreas palestinas foram roubadas. É mesmo? Isso aí eu não sabia. Mas vamos lá. Mais de 75 mil toneladas de bombas lançadas em Gaza. 75 mil toneladas de bombas. São os números espetaculares, né? É um espetáculo da matança. Isso corresponde a 4,6 vezes a bomba nuclear de Hiroshima. Mas é bem distribuído, né? Enfim, eu não sei nada de bombas, cara. Não sei. Mais de 50% das casas em Gaza, 80% instalações comerciais, 85% das escolas, 65% das estradas, 65% das terras agrícolas foram danificadas ou destruídas. Ao menos 902 famílias tiveram todos os seus membros assassinados. 902 famílias. Por volta de 90% da população de Gaza foi expulsa de suas casas. 75% foi contaminada com doenças contagiosas e 96% já está sofrendo com grave insegurança alimentar. Pois é, né? Assim, fome, peste, doença. 99% do gado também morreu. Sei lá, o negócio é a perda total, né, cara? Eu, francamente, se eu fosse palestino naquela época, eu ia procurar saber de onde é que veio qualquer pessoa, cara, qualquer pessoa que não seja de Gaza. Um ucraniano, eu ia migrar pra Ucrânia, cara, entendeu? É mais seguro, né? Não sei. Enfim. Mas se eu tivesse mais conhecimento, acho que Colômbia é uma boa pedida. Brasil, sei lá. Netanyahu, criminoso de guerra financiado majoritariamente pelo asqueroso imperialismo norte-americano, expandiu ainda mais sua ofensiva com bombardeios e incursão terrestre no Líbano. Desde 23 de setembro, pelo menos 1.974 libaneses foram mortos, 9.384 feridos. Já se criou uma histórica crise de refugiados, deslocando perto de 1 milhão de pessoas de suas casas. Cerca de 20 mil refugiados palestinos vivendo no Líbano foram deslocados. Ao menos 22 mil brasileiros vivem no Líbano, a maior comunidade brasileira no Oriente Médio. Ali Kamal Abdallah,
de 15 anos, e Mirna Raef Nasser, de 16, faziam parte dessa comunidade e foram vítimas do bombardeio israelense de 23 de setembro. Sobre isso, o governo brasileiro diz que, citação, tomou conhecimento com profundo pesar, alega solidarizar-se com a família e diz condenar os ataques israelenses, onde chegaram alguns brasileiros de volta do Líbano em um retorno organizado pelo governo federal. O alívio por ver as pessoas fugirem do massacre e retornarem ao país de origem é genuíno, mas não deve tirar de vista que Lula faz demagogia com isso quando diz garantir, citação, a paz e a segurança enquanto mantém intactas as relações com o Estado israelense. Os lucros vindos das relações Brasil-Israel foram o completo oposto de salvação para Ali e Mirna, bem como para a juventude negra assassinada em nosso território por armas israelenses. Em julho desse ano, Lula chegou a endossar publicamente a compra de blindados israelenses usados no genocídio, trasladando a, citação, transferência de tecnologia, fim da citação, e, citação, a criação de empregos. Lula exibe aviões da FAB, querendo aparecer como o grande salvador e agente da paz. Mas enquanto esses aviões realmente trouxeram 2 centenas de brasileiros vindos do Líbano, a FAB também tem entre sua frota o número de veículos produzidos pela empresa israelense Elbit System, em contratos de dezenas de bilhões de reais e relações comerciais e militares que datam de décadas, reforçadas por governos petistas anteriores, bem como pelo atual. São diversas as compras feitas pelo Estado brasileiro de armamento desta empresa, de drones a sistemas de inteligência. Segundo uma análise da CNN sobre as relações econômicas Brasil-Israel, a importação de aeronaves representou 41,7 milhões de dólares e as armas e munições 16,6 milhões de dólares em 2023. Segundo essa mesma análise, os grupos dos fertilizantes, no 45% ou 608 milhões de dólares, e dos inseticidas, 11% ou 144 milhões de dólares, representam mais da metade das importações brasileiras no ano de 2023, ano que marca a maior ofensiva israelense em Gaza desde Nakba. Segundo também Israel, foi o 34º país a mais exportar para o Brasil, chegando a uma balança de cerca de 2 bilhões de dólares. Já as exportações do Brasil para Israel ficaram em 662 milhões de dólares em 2023. Os 3 principais grupos exportados foram, citação, óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos cru, 21%, carne bovina fresca, 19% e soja, 18%. De 2018 a 2023, a Petrobras sozinha respondeu por mais de 2 meses de todo o petróleo consumido por Israel. Uma parte do lucro arrancado do solo brasileiro para ser entregue aos acionistas privados da Petrobras movimenta a sanguinária máquina de guerra israelense. Israel é o 10º maior destinatário da Petrobras em geral. E no caso de óleo cru, o dono com um valor exportado em petróleo de 1 trilhão 103 milhões 249 mil 68,2 dólares. A empresa exportou 15 milhões 329 mil e 291 barris para Israel, respondendo sozinha por pelo menos 66 dias de todo o consumo deste estado. A bancada do boi, da bala e da Bíblia, que foram base do governo reacionário de Bolsonaro e hoje fazem parte do governo de Frente Ampla, as 2 primeiras cumprem papel importante e têm interesse na conservação das relações Brasil-Israel. Somente a classe trabalhadora árabe e internacional é capaz de pôr um fim a esse genocídio, seguindo o exemplo das massivas manifestações da juventude, dos acampamentos universitários
e dos trabalhadores portuários e logísticos pelo mundo que bloquearam o envio de armas para Israel, pela imediata ruptura de todas as relações diplomáticas, econômicas, tecnológicas, amorosas, não, só brincadeira, militares com o Estado israelense, tirem as mãos do Líbano, for o imperialismo do Oriente Médio, Palestina livre, do rio ao mar, enfim, pra mim é idêntico ao DCO, infelizmente. Talvez a única questão seja o limite, né? Até que ponto é necessário fazer oposição ao governo Lula, né? Mas aqui eu entendo que eles não falaram fora Lula. Eles não fizeram isso, entendeu? Pelo menos aqui.